Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque, a paz a todos. Que alegria estar com vocês em mais um livro para meditarmos juntos na palavra do Senhor. O livro agora é o livro de Esther e meditaremos hoje nos capítulos 1, 2, 3 e 4. A autoria do livro de Esther é desconhecida. Deve ter sido, obviamente, escrito após a morte de Assuero, que ocorreu no ano 465 a.C. Os relatos em particular também recebem muitos detalhes históricos, fazendo com que seja provável que o escritor fosse contemporâneo de Mordecai e Esther. Daí podemos concluir que o livro foi escrito provavelmente cerca de 444 a 434 a.C. e que o autor provavelmente foi um judeu da dispersão. O livro de Esther é o livro mais histórico do que qualquer outro livro das Escrituras Sagradas. Outra observação que fazemos do livro de Esther é que o nome de Deus não aparece em nenhum relato dessa história. Entretanto, o dedo do Senhor está em toda a história de Esther. E com isso o livro de Esther apresenta maravilhosamente o governo providencial do Eterno. Outra observação que temos no livro de Esther é a festa judaica chamada Festa do Purim. Esta festa não havia acontecido em nenhum momento antes porque ela foi inaugurada justamente na história de Esther. Foi o dia da vitória, foi o dia que estava marcado para ser aniquilado os judeus e o Senhor ali, com sua mão desenhando a história de Esther, trouxe vitória para eles. Até hoje essa festa acontece, é comemorada pelos judeus. Ela ocorre no dia 6 e 7 de março. É uma festa como se fosse uma festa, um carnaval judeu, porque com muitas danças, é uma festa com muita alegria, eles usam algumas máscaras e também tem um bolinho que eles fazem, parece a esfirra que nós temos no Brasil, com 3 pontas, um triângulo, que eles chamam, na tradução para o português, seria a orelha de Amã. Se você digitar no Google aí, orelha de Amã, você vai rapidamente encontrar ali como esse bolinho era feito, tem até a receita do bolinho. Então é a festa da comemoração da vitória. O escritor do livro de Esther, diferente de outros escritores, ele não faz uma menção sobre Deus e não somente uma menção sobre Deus. No capítulo 4:16 fala sobre o jejum. Porém, não existe nenhuma prática marcante religiosa, algum conceito sobre o eterno, oração, o sacrifício da aliança, o templo, a terra prometida, assim como as virtudes como amor, bondade, misericórdia, perdão, não são mencionados nesse livro. E antes de entrarmos no capítulo 1, vou colocar aqui mais algumas informações envolto do livro de Esther. Quando o rei Ciro, no ano de 538 a.C., permitiu a volta dos judeus para a sua terra, muitos aproveitaram a oportunidade. Para eles tinham terminado o cativeiro da Babilônia. No entanto, muitos continuaram vivendo em países distantes, onde a vida não era fácil, e muitos eram os perigos. Não raras vezes os judeus foram perseguidos por aqueles que queriam acabar com eles. O livro de Esther foi escrito para mostrar que Deus protege o seu povo, animando assim os milhares de judeus que viviam espalhados pelo mundo. Os principais personagens que aparecem no livro é a própria Esther, o nome judaico dela é Hadassa, o seu primo Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da sua versão. Quando os pais de Esther morreram, foi o seu primo que a criou como filha. Aqui não relata como foi a morte dos pais de Esther. Nós temos também o rei da Pérsia, que é Assuero. Assuero acredita-se que era o nome de um título, porque o nome dele era Xerxes. Temos também Amã ou Ramã, que era o primeiro-ministro do rei Assuero. O livro cita que Amã era uma agagita. Agag foi o rei dos amalequitas, se você lembrar da história de 1 Samuel capítulo 15, verso 30, aquele que ele poupou e o próprio profeta Samuel ali matou o rei Agag. Então Amã, ele vai se colocar como um arqui-inimigo aqui do povo judeu, porque ele era descendente dos amalequitas. É o último amalequita que nós vemos relato dele nas escrituras, depois não se ouve falar mais de nenhum descendente de Amaleque. E a última personagem é a rainha Vasti. Então o livro todo gira em torno desses personagens.
E uma última observação antes de entrarmos no capítulo 1, aquela famosa batalha dos 300 espartanos ocorreu justamente nesse período, foi o rei Xerxes que batalhou contra eles. A batalha com os 300 foi vencida pelos persas e eles perderam muitos soldados e logo em seguida eles combateram com os gregos em Salamina e nessa batalha os persas foram derrotados pelos gregos. Agora, dada a introdução e essas informações, vamos adentrar ao capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 9, então, que inicia dizendo que ele governava sobre 127 províncias, que ia desde a Índia até a Etiópia, e no momento eles estavam, a sede do governo estava em Suzã. Lembrando que o Império Persa havia 3 capitais, Suzã, Persépolis e Passárgada. Então toda essa história ocorreu em Suzã. E aqui cita que ele promove uma festa de 6 meses, 180 dias. Foi uma festa com cunho político porque eles estavam ali enfrentando algumas batalhas contra os gregos. Então o rei Assuero juntou ali militares persas, ele juntou governadores, príncipes, autoridades, para que ele viesse mostrar toda a pompa daquele império, toda a riqueza, mostrar o ouro, mostrar ali a sua força política para que ele mantivesse unidos todos os governantes das 127 províncias e isso traria força nessas batalhas. Ao fim dessa festa de 6 meses, ele fez uma festa mais específica, agora de 7 dias, com os moradores ali da capital de Suzã. E foi uma festa também muito requintada. As festas da época, a bebida era controlada por aquilo que o rei bebia. Quando ele fosse tomar o vinho, as outras pessoas também tomariam. E aqui nós vemos que foi liberado bebida à vontade, independente se o rei estava tomando ou não. Tinha ali poltronas de ouro e prata, as taças. Então foi uma festa muito, muito requintada, ainda mais do que a festa de 6 meses. E no mesmo momento que acontecia essa festa de 7 dias, a rainha Vasti, dentro do palácio, também promovia uma festa somente com as mulheres. Agora, do versículo 10 até o 22 do capítulo 1, o rei já estando alterado por tanto tempo de festa e tanta bebedeira, ele chama os eunucos e pede para que eles vão e tragam a rainha Vasti com a coroa que ele queria que ela desfilasse e ele apresentasse ela diante daqueles príncipes que estavam nesta festa com ele. Porém, a rainha Vasti não aceitou essa ordem do rei e quando eles vieram ter a notícia, o rei ficou chocado porque a ordem do rei era algo que ninguém poderia contestar. Então ele chama agora os seus conselheiros que ele queria saber o que ele deveria fazer diante de tal afronta. E dentro de todos os seus conselheiros havia um no versículo 16, que você vai ver que chama Memucã. E esse tomou a palavra e disse que o que a rainha Vasti fez era muito perigoso, porque ela daria exemplo a todas as mulheres daqueles príncipes que estavam ali, e agora elas também se sentiriam no direito de descumprir as ordens dos seus senhores, dos seus maridos. E que ele deveria depor a rainha Vasti do seu cargo, ela não deveria ser mais rainha, deveria ser rebaixada. E o rei achou interessante, então ele promulgou um decreto, e o decreto persa não poderia ser revogado. Nós vemos isso no livro de Daniel, quando foi aqueles inimigos de Daniel, chamou o rei e fizeram um decreto que quem naqueles dias orasse a outra divindade, a um outro Deus que não fosse o rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Por isso que Daniel foi lançado, porque o rei não poderia revogar aquele decreto. Então foi feito um decreto para espalhar em todas as províncias. Nós vemos no versículo 22 que parte do texto do decreto dizia assim: todo homem é senhor do seu lar e o que ele disser deve ser respeitado. Então, com esse decreto, a rainha Vasti foi deposta do seu cargo e o decreto foi espalhado por todas as províncias. No capítulo 2, do verso 1 ao 4, mostra que o rei, depois de estar mais calmo, depois de um tempo, ele lembrou do que ele havia feito contra a rainha Vasti. E acredito que o sentimento não era muito bom, ao ponto dos auxiliares sugerir ao rei que ele deveria convocar de todas as províncias mulheres belas e virgens que viessem ao harém de Suzã, a fim dele observar e escolher uma nova rainha para substituir o lugar de Vasti.
E aqui no versículo 4, no finalzinho, diz que o rei gostou do conselho e pôs em prática. Dos versículos 5 ao versículo 7, nós vemos agora que serão inseridos tanto Mardoqueu quanto Ester na história. Aqui conta um pouquinho da história de Mardoqueu, que ele era da tribo de Benjamim, lembrando que Benjamim era a mesma tribo do rei Saul, fala um pouco dos seus antepassados e fala que ele criou Ester, Hadassah, como filha após a morte dos seus pais. Dos versículos 8 ao versículo 18, fala agora sobre a escolha da nova rainha. Juntamente com todas as mulheres belas e virgens de todo o Império Persa, estava Ester. Havia um homem chamado Hegai, que ele era encarregado de cuidar das mulheres. E ele se agradou de Ester. Então tiveram ali 12 meses de tratamentos especiais para que elas viessem se apresentar ao rei, a fim de que o rei se agradasse de alguma delas. No versículo 16, nos traz uma informação que isso ocorreu no 7º ano do reinado de Xerxes. Lembrando que lá no início do capítulo 1 mostra que foi no 3º ano do seu reinado que houve aquela festa e ele teve o problema ao ponto de depor a rainha Vasti. Então havia se passado 4 anos para que ele viesse agora promover essa seleção para substituir a rainha Vasti pela nova rainha. Outra informação que está também no versículo 10 diz que Mardoqueu aconselhou que ela não revelasse a ninguém que ela tinha uma origem judaica. Não sabemos se é por conta de ser desclassificada por não ser uma persa ou por qualquer outro motivo, mas foi o conselho dado por Mardoqueu e foi muito bem cumprido, aceito ali por Ester. Ester, tendo tido o agrado ali de Hegai, que era o encarregado, e seguido os seus conselhos de como se apresentar, seguido a dieta especial que ele fez a ela, quando ela se apresentou, nós vemos no versículo 18, diante do rei, ele se encantou com Ester e colocou a coroa em sua cabeça, oficializando agora que ela seria a nova rainha, substituindo Vasti. E para celebrar este momento, o rei decretou um feriado em todas as províncias, promoveu um grande banquete ali com os nobres e oficiais e distribuiu presentes ali com generosidade real a todas as províncias. E ao final do capítulo 2, versos 21 ao 23, narra uma história que Mardoqueu, estando na porta do palácio, ele ouviu quando 2 eunucos estavam ali falando sobre uma trama para tirar a vida de Xerxes. Então Mardoqueu avisa Ester para que comunicasse isso ao rei. Foi comunicado, foi dito ao rei que Mardoqueu ouviu essa conversa e o rei pediu uma investigação e constatou realmente que havia uma conspiração contra ele. E esses 2 eunucos foram condenados à morte de forca e essa história ficou registrada ali nos livros que era parecido com um diário. Então todos os ocorridos eram registrados. E mais adiante você vai observar que essa ação dele descobrir a trama, falar com o rei e realmente era verdade, e ter sido registrado, fará muito sentido. O capítulo 3 inicia inserindo mais um personagem nessa história. O personagem é Amã, que era uma amalequita, descendente de Agag, e é a última amalequita que nós temos um registro nas escrituras. Fala que o rei Xerxes promoveu ele ao cargo mais alto, ao posto mais alto do seu governo, e foi dada uma ordem que todos deveriam se curvar diante dele, se ajoelhar em respeito ao cargo que Amã tinha. Porém, quando ele passava pelos portões ali do palácio, todos o reverenciavam, exceto Mardoqueu. Ele jamais se abaixou diante de Amã. E ali ele era questionado pelos outros oficiais porque que ele transgrediu uma ordem do rei e ele não dava muita importância a esse questionamento. E nós vemos no versículo 4 que essa informação chegou até Amã, que ele deveria tomar alguma providência, porque se declarando judeu, Mardoqueu não se curvava diante dele. Nos versículos 5 e 6, narra que Amã, com essa informação, ficou indignado, e sabendo que ele era judeu, Mardoqueu, ele não queria apenas atentar contra a vida de Mardoqueu, ele queria, na verdade, atentar contra a vida de todos os judeus do Império Persa. Dos versos 7 ao verso 11, narra que esse intento de Amã contra os judeus não parou por ali, ele queria pôr em prática. Então eles estavam no primeiro mês, no mês de Nissan, e ele lançou a sorte
lançou ali a forma de sorte através do Pur, para descobrir qual deveria ser o dia que ele iria atentar contra os judeus. E deu no 12º mês, no dia 13, foi o mês de Adar. Então 11 meses a partir da data que eles estavam ali, seria a data que deu na sorte que ele deveria atacar os judeus. Então ele foi até o rei Xerxes para dizer que ali havia um povo estranho espalhado por todas as províncias do império que não se enquadravam com eles, e seus costumes, seu modo de vida são diferentes dos demais povos. Além do mais, eles não respeitam as leis do rei e representam uma ameaça. Nós vemos aqui que ele não estava falando uma mentira contra os judeus, né? Os costumes, as leis judaicas não se enquadravam de forma alguma com qualquer outro povo. Então ele disse verdades, mas de uma forma a persuadir o rei dentro do intento que estava no coração de Amã. E o conselho de Amã ao rei, que esse povo deveria ser eliminado. Dado a todos esses argumentos trazidos ao rei Xerxes, ele arrancou o seu anel de selar, entregou a Amã e disse para ele ir em frente e fazer o que tivesse que ser feito com este povo. E nos versículos 12 até o versículo 15, conta que essa decisão foi colocada adiante, foi feito esse decreto, foi selado ali por Amã para que fossem distribuídos a todas as províncias. E no 13 e no 14, aqui na versão parafraseada, a mensagem diz assim: foram enviados os comunicados pelos emissários a todas as províncias do império. A ordem era massacrar e assim eliminar os judeus, jovens, velhos, mulheres e crianças no mesmo dia, que era o dia 13 do mês de Adar, 12º mês, e confiscar todos os seus bens. Em cada província foram publicadas cópias da decisão a fim de que todos se preparassem para aquele grande dia. E na própria cidade de Suzã, enquanto essas notícias eram espalhadas, o rei e Amã se sentavam para beber, porém a cidade estava totalmente alvoroçada com tal notícia. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, diz que Mardoqueu ali ficou em situação de luto. Ele se vestiu com pano de saco, pôs cinza sobre a sua cabeça, e ele andava pela cidade clamando, gritando em alta voz e chorando devido à notícia que eles seriam todos mortos, eliminados no 12º mês. E ele foi até a porta do palácio, mas ele não pôde entrar porque ninguém que estava em situação de luto, vestindo pano de saco, poderia adentrar aquelas portas do palácio. Então Mardoqueu ficou à porta do palácio e essa notícia foi correndo, né? Quando chegava nas províncias o decreto do rei, a cópia do decreto, e os judeus liam que eles seriam mortos, eliminados dali 11 meses, houve muito choro no meio dos judeus. Eles jejuavam, choravam, lamentavam aquela situação, e a maioria deles vestia pano de saco e colocavam cinza sobre as suas cabeças em sinal de luto. Quando Esther ficou sabendo que Mardoqueu estava naquela situação, ela mandou imediatamente que os seus criados levassem até ele roupas para que ele viesse se vestir e saísse daquela situação, mas ele se recusou. Diante da recusa de Mardoqueu, Esther chamou Atá ou Ataque, dependendo da sua versão, que era um eunuco do rei designado para servir Esther, ir até Mardoqueu para entender o que estava acontecendo. Então ele vai até Mardoqueu, encontra com ele na porta do palácio, e Mardoqueu conta o porquê ele estava naquela situação. Fala do decreto de Amã, quando seria e o que esse decreto estava determinando. Inclusive ele entregou uma cópia desse decreto a Atá para que fosse levado até Esther e pediu para que desse um recado a Esther, que ela deveria interceder pelo seu povo diante do rei. Atá volta até Esther, relata toda a conversa que teve com Mardoqueu, mostra a cópia do decreto, e a Esther, conversando com Atá, pede que ele volte e dê mais um recado a Mardoqueu. Ela fala que era muito perigoso se apresentar ao rei. Fazia 30 dias que ela não era chamada diante da presença do rei, e que qualquer pessoa, homem e mulher, que se apresentasse diante do rei sem ser convidado, seria morto. Só havia uma possibilidade: se o rei estendesse o seu cetro de ouro à pessoa que se apresentasse sem ser convidada. Mardoqueu, ouvindo este recado, ele manda mais um recado a Esther e fala: olha, não pense, porque você mora no palácio, você será a única judia a sobreviver. Se você ficar quieta, não fizer nada em socorro do seu povo,
com certeza o socorro virá de outra parte, porém você e sua família será exterminada. Aqui no final do versículo 14, ele fala assim: quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida rainha? Então Esther, ouvindo essa mensagem do seu primo Mardoqueu, ele falou: então você convoca todos os judeus que moram em Suzã para fazer um jejum de 3 dias e 3 noites, e eu farei também junto com as minhas servas aqui um jejum também, e que vocês jejuem em meu favor, porque eu vou me apresentar diante do rei. Se tiver que morrer, morrerei, e se ele estender o cetro para mim, eu falarei com ele. Então Mardoqueu providenciou que o jejum fosse feito em favor de Esther. Queridos, e assim chegamos ao fim do nosso primeiro dia de leitura e meditação do livro de Esther. E eu queria deixar uma reflexão para os irmãos. Você percebeu que mesmo sem citar Deus, mesmo sem ter um profeta dizendo algo para eles, tanto Esther quanto Mardoqueu, Vasti, o rei Xerxes, Amã, todos eles estavam servindo a um propósito de Deus. Havia um propósito e todos estavam inseridos nesse propósito, mesmo que eles não tivessem ciência disso. E eu pergunto a você, você já parou para pensar que há um propósito de Deus sobre a tua vida? A cidade que você mora, a família que você nasceu, com quem você se casou, os filhos que você tem, a igreja que você congrega, o local que você trabalha, o local que você estuda. Você já parou para pensar que há um propósito de Deus sobre a tua vida e que às vezes nós não percebemos porque não nos atentamos sobre isso? Que você possa buscar no Senhor qual o propósito, o porquê dessa casa, família, o porquê dessa cidade, o porquê de tantos porquês que você pergunta. De repente a resposta desses porquês é porque há um propósito de Deus sobre a sua vida e o Senhor espera que você coopere para que esse propósito venha acontecer na sua vida e aqueles que estão à sua volta. Que o Senhor os abençoe e amanhã estaremos aqui para o segundo dia de meditação, se assim o Senhor nos permitir. Tenham todos um excelente dia.